Plano simplificado de previdência social. Esse material não está no link, depois eu deixo para vocês, tá? O que é esse plano simplificado da previdência social? Bem, na Constituição Federal, ali a possibilidade de se conceder alíquotas diferenciadas para trabalhadores que estão na informalidade e aqueles também que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, sendo pertencentes a famílias de baixa renda. Então, veja só. Olha, aplicar alíquotas diferenciadas, somente alíquotas, tá, gente? Somente alíquotas. Aplicar alíquotas diferenciadas para quem? Para trabalhadores de baixa renda e aqueles que, sem renda própria, se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, tá? Ao trabalho doméstico, no âmbito da sua residência. Então, veja aqui o que nós temos, já com a redação da Emenda Constitucional 103, o parágrafo 12 do artigo 201. Olha só, lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária. Então, no edital pode vir sistema de inclusão previdenciária ou regime de inclusão previdenciária, ou então plano simplificado de previdência social. Vai depender do seu edital, que é a mesma coisa. Então, a Constituição, já com a nova redação, traz alíquotas diferenciadas, então, sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender quem? Aos trabalhadores de baixa renda, inclusive aos que se encontram em situação de informalidade. Então, para trazer aquelas pessoas, né, que se enquadrariam na condição de contribuintes individuais, estão na informalidade, não se inscreveram, e também, né, aquelas pessoas que se dedicam ao trabalho doméstico na sua residência, pertencentes à família de baixa renda. Bem, a aposentadoria para essas pessoas vai ser concedida, sim, no valor de um salário mínimo. Ah, mas só vai ter direito à aposentadoria? Não. Vai ter direito a outros benefícios, como auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, vai gerar pensão por morte, auxílio reclusão. Então, não só aposentadoria, né? Vai ter esses benefícios no valor de um salário mínimo. Então, em observância ao que dispõe a Constituição Federal, mesmo antes, tá? Mesmo antes da nova redação do parágrafo 12, porque já havia essa proposta, tá? Já havia essa proposta, foi então instituído esse regime especial de inclusão previdenciária. E quem é que vai poder participar desse regime? Bem, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui a possibilidade de um contribuinte individual ingressar nesse regime de inclusão previdenciária e o segurado facultativo. No caso do contribuinte individual, vamos lá, eu vou ter contribuinte individual. Ele vai contribuir com 11% sobre um salário mínimo. Esse contribuinte individual não é aquele que vai prestar serviço à empresa e ela vai reter a contribuição aplicando a alíquota de 11%. Não.
Esse contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria, considerado de baixa renda, opta então por recolher sobre um salário mínimo e vai pagar uma alíquota diferenciada. A alíquota dele, de um contribuinte individual, é de 20% sobre o salário de contribuição, sobre a remuneração auferida no mês. Neste caso, a alíquota dele vai ser menor, 11%, e a base de cálculo, um salário mínimo. E eu tenho o outro contribuinte individual, que é o microempreendedor individual. Veja, o microempreendedor individual, ele vai recolher 5% sobre um salário mínimo. 5% sobre um salário mínimo. Você vê, ele é um contribuinte individual, ele tem uma alíquota diferenciada. Ele vai pagar só 5%. Esses dois aqui, no regime de inclusão, vão ter direito a benefícios? Vão. Como contribuinte individual, vão ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, vai ter direito a salário maternidade e vão gerar pensão por morte e auxílio reclusão. Isso tudo já cumprindo os requisitos de cada benefício, tá? Então eles têm. Só que o valor do benefício é de quanto? Um salário mínimo, tá? Agora eu tenho a outra situação que é do segurado facultativo. Então, o segurado facultativo no regime de inclusão previdenciária, eu tenho a possibilidade de recolher 11% sobre um salário mínimo. Sobre um salário mínimo. Qualquer segurado facultativo pode fazer essa escolha? Pode. Então, o estudante, o presidiário, qualquer um pode fazer 11% sobre um salário mínimo. Vai ter os mesmos benefícios que eu disse do contribuinte individual, tá? No valor também de um salário mínimo. Agora, eu tenho um segurado facultativo mais específico ainda, que é aquele que vai se dedicar exclusivamente, olha só, exclusivamente ao trabalho doméstico. Mas exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Então, ele não é como que eu vou falar? Ele não é um empregado doméstico, ele não é um trabalhador doméstico. O que ele é? Ele é um segurado facultativo que a gente chama de dona de casa, né? E aí, nesse caso, para ele ter uma alíquota ainda menor do que 11%, que vai ser a alíquota de 5%, olha só, 5% sobre um salário mínimo, ele vai precisar de vários requisitos. Dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. A gente chama de dona de casa, mas, né, pejorativo. Então, que dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Esse segurado não pode ter renda, sem renda própria. E pertencente à família de baixa renda.
O que é uma família de baixa renda para esse caso? É uma família cuja renda mensal não supera 2 salários mínimos. Olha, o segurado não tem renda, mas a família pode ter renda mensal de até 2 salários mínimos. Aí, nesse caso, né, tá com inscrição no CadÚnico, tudo certinho, esse segurado facultativo pode, então, recolher 5% sobre um salário mínimo, tá? 5% sobre um salário mínimo. Bem, então, o facultativo, no regime de inclusão previdenciária, ele pode recolher 11% sobre um salário mínimo. Precisa não ter renda? Não. Precisa todos esses requisitos? Não. Ele pode ser um estudante, ele pode morar no exterior. Ele pode. Agora, o que vai adotar a alíquota de 5%, esse não. Tem que preencher os requisitos. Sem renda própria, pertencente à família de baixa renda, dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. É diferente. Bem, tá bom. Vão ter benefícios ou instituí-los no valor de um salário mínimo. Aí eu pergunto, esse tempo que esses segurados recolheram nesse regime de inclusão previdenciária pode ser utilizado para aposentadoria por tempo de contribuição? Não. Pode ser utilizado para a contagem recíproca do tempo de contribuição? Não. Por quê? Porque a lei diz que quando eles optam pelo regime de inclusão, eles optam pelo direito de excluir aquele tempo como tempo de contribuição para a aposentadoria. Né? Nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição até a reforma de 2019. Temos até hoje aquelas pessoas que utilizam a regra de transição, ou então o segurado com deficiência também continua tendo a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas pessoas aqui que vão estar recolhendo no regime de inclusão não vão poder utilizar esse tempo contribuído com alíquota menor, com alíquota diferenciada. Nunca, depende, né? Aí eu volto e falo com você o seguinte, olha, pode acontecer o seguinte, se eles quiserem contar esse tempo como tempo de contribuição, ou para aposentadoria por tempo, ou para contagem do tempo de contribuição em outro regime previdenciário, ele vai poder, desde que faça a complementação da contribuição em relação à alíquota básica deles. Eu vou utilizar esse aqui. Olha só. A alíquota básica do contribuinte individual é de 20%. A alíquota básica do facultativo é de 20%. Ora, eu estou diante de recolhimento de 11% ou 5%. Se ficar dessa maneira, não conta como tempo, não. Mas, se quiser computar, o que ele tem que fazer? Olha, pagar a diferença, 9% ou 15%, né, sobre o salário mínimo. Sobre um salário mínimo. Com juros. Acrescidos de juros, tá?
acrescido de juros. Por que que não tem multa? Porque ele não infringiu a legislação, ele não descumpriu a lei. Ele só optou pelo regime de inclusão. Então, se ele quiser contar esse tempo, vamos supor que tivesse contribuído 5 anos no regime de inclusão. Aí é aprovado num concurso público, vai ocupar um cargo efetivo e vai pertencer ao regime próprio de previdência. Imaginando servidor do INSS, regime próprio da União. Quer levar esses 5 anos de contribuição. Do jeito que foi recolhido, não leva. Mas se compensar, se pagar a diferença entre as alíquotas, acrescido de juros, ele pode ter a CTC, a certidão de tempo de contribuição emitida e contar, averbar o tempo no outro regime de previdência, né? A mesma coisa se faz com o segurado facultativo. Então, quando ele contribuiu com 11, ele vai pagar a complementar 9 sobre um salário mínimo. E se ele contribuiu com 5, né, a dona de casa ou o dono de casa, desculpa, vai dar aqui 15 sobre um salário mínimo. E aí sim ele vai poder contar como tempo de contribuição para uma aposentadoria por tempo ou para a contagem recíproca de tempo de contribuição, tá? Então vamos lá, vamos fechar aqui o regime simplificado da Previdência Social, ou também chamado regime de inclusão previdenciária, partindo da Constituição para a lei e depois o regulamento. Então, a Constituição Federal possibilita que segurados de baixa renda, inclusive aqueles que se encontram na informalidade, e aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, sem renda própria, pertencente à família de baixa renda, possa ter alíquota diferenciada, né, na forma de contribuição. Alíquota diferenciada. Esse é o parágrafo 12 do artigo 201 da Constituição Federal. E a aposentadoria, nesse caso, será concedida no valor de um salário mínimo, tá? Então, esse é o regime. Tem direito a benefícios? Tem. Quais são? Auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, agora já com a reforma, né? Salário maternidade e concedendo aos seus dependentes pensão por morte e auxílio reclusão, tá ok? Então terminamos aqui o sistema de inclusão previdenciária, ou também chamado, né? Sistema especial da Previdência, o sistema simplificado. Lembrando só, contribuinte individual, segurado facultativo. Esses dois é que vão estar optando por esse regime. Certíssimo?